Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu estou aqui dando continuidade a essa série de inserções e conversas que nós estamos tendo essa semana sobre esse código que desvenda a maneira como a gente é no mundo, que eu chamo de código emocional, a maneira da gente encontrar o caminho real, verdadeiro e mais fácil para uma transformação. Note que eu disse que a gente precisa conhecer, a gente precisa aprender, precisa ter conhecimento. Eu falei no vídeo anterior sobre essa necessidade de despertar em nós a clareza de que a mudança é possível, mas que ela tem que ser verdadeira, precisa ser real. Não posso eu me transformar em algo que eu não nasci para ser. Mas eu preciso, para fazer essa transformação, desenvolver pelo menos 4 grandes habilidades. E uma delas é o conhecimento sobre a mente humana. Nós precisamos entender o que é essa mente humana, o que ela nos propicia. Então, o nome dessa live é Mente Simples, ou seja, você precisa entender de uma forma simples como funciona a sua mente. Então, se a gente parar aí para pensar um pouco e ver, não é muito difícil que você, como um ser humano, você tem a capacidade de autopercepção, você tem memória, você tem um raciocínio, você consegue imaginar, ter criatividade, você tem a capacidade de pensar sobre si e sobre outras coisas, gerar conceitos, você pode premeditar. Isso tudo é atributo da mente humana. E a mente humana, ela se desenvolve desde o início do nosso desenvolvimento dentro do útero de nossa mãe. Parece uma coisa assim, absurda, mas na verdade a ciência já comprovou isso, né? A mãe e o bebê partilham um vínculo que é fundamental para o desenvolvimento da vida, né, e do desenvolvimento daquela criança. Então, geração a geração, nós temos esse vínculo humano que nos sustenta também de uma forma não física e primariamente pela forma não física. Então, a mente da criança, ela cresce nos primeiros momentos, ali em sincronia, como um nado sincronizado, que nem a gente vê nas Olimpíadas, entre a mãe e o bebê. Então, o bebê ele nasce sem saber como reagir, sem saber como pensar, raciocinar, interpretar o mundo que o cerca. Então, ele faz isso através da mente e da emoção de sua própria mãe. Então, a gente tem que primeiro compreender isso, que a nossa mente é uma mente que se estrutura de geração a geração. Então isso já é uma coisa muito importante. Você é resultado da mente que veio antes de você, dos seus pais, dos seus avós, e depois que você cresce, ali por volta de 3, 4 anos de idade, você desenvolve a autonomia necessária. Você já acumulou um certo número de experiências e aprendizado para começar a se perceber como um eu independente. É aquela hora que o bebê já é capaz de contar uma historinha para a mãe, ele diz o que ele fez na escola, né? Ele inventa uma historinha, mas ainda assim você vê que a criança ela gosta de padrões repetidos, não é verdade? A criança ela assiste aquele desenho que ela gosta 10, 15, 20 vezes. Eu lembro que minha filha me fez assistir Barbie e o Quebra-Nozes mais de 50 vezes. Porque a mente gosta de saber o que vem depois. A mente ela tem essa característica. A gente sabendo o que vem depois, maior a chance da nossa sobrevivência no mundo. Então, se eu sei que quando o dia amanhece, é hora de levantar e eu sei a minha rotina organizada, que eu vou tomar café da manhã, que eu vou para o meu trabalho, isso tudo me satisfaz. Se eu saio dessa minha rotina, eu mesmo não me sinto muito bem. Então, veja lá, a mente gosta de padrões, a mente gosta de saber o que acontece, de repetições, ela gosta de reconhecer o mundo dela, né? E ela é transmitida de geração a geração. Mas como a gente transmite informação? Precisa de registro, precisa de memória. Então, a criança começa a desenvolver a capacidade de memorização. E todo mundo consegue perceber com facilidade que criança é uma esponjinha para conhecimento.
ela rapidamente aprende tudo. Criança com facilidade, ela aprende uma nova língua, ela aprende uma nova informação, um novo comportamento. O adolescente também. Mas por que isso? Porque informação, como dizem, né, conhecimento é poder, né? Então a criança e eu e você e todo mundo temos essa capacidade de memória. Então a gente tem capacidade de aprender, a gente tem capacidade de memória e aí gostamos de padrões. Por quê? Porque a nossa mente é uma grande solucionadora de problemas. Você pode até achar assim, que eu entrei na loja e comprei essa blusa, que foi uma decisão aleatória. Mas quando eu chego no meu armário, eu vejo que muitas blusas têm esse tom. Muitas blusas têm esse tipo de gola. Eu tenho várias blusas azuis, eu gosto de azul. Mas por que eu gosto do azul? Essa é que é a dificuldade. Às vezes o nosso aprendizado, ele é quântico. Ele é o fruto de milhares, eu diria milhões, bilhões de pequenas experiências ao longo dos anos que me dizem, Alexandre, você é esse, você é o cara que gosta de azul, né? Então, que gosta de terno e gravata, que gosta de praia, não gosta de montanha. E aí, esses aprendizados vão virando identidade. Eu começo a dizer para mim mesmo que eu sou assim. Eu gosto de ser desse jeito. Por quê? Porque eu gosto de ter, a minha mente gosta de ter esses padrões, dessas repetições. E é muito importante que seja assim. É importante porque se a gente tivesse, por exemplo, que aprender a amarrar os sapatos todos os dias, tudo de novo, se eu tivesse que tomar cada pequena decisão da minha vida, pensando no raciocínio, na forma consciente de dizer eu quero isso, eu quero aquilo, não, na maior parte das vezes. Essas decisões aparentemente são automáticas, mas não são automáticas, elas são autônomas, porque nós temos isso na nossa mente. A mente tem autonomia para olhar o que me cerca e eu dizer isso é bonito, isso é feio, isso eu quero, isso eu não quero. E assim a gente faz. A gente olha um grupo de pessoas e se identifica ou sente uma diferença, mas quem realmente está fazendo esse julgamento por mim? Quem que me diz, quando eu passo por uma experiência e eu fico triste, quem me diz que o significado é triste? É a mente. A mente é uma grande elaboradora de significados. É isso também uma coisa muito importante. Porque quando você, hoje, chega ali na esquina e dá de encara com uma coisa que você não gosta, esse significado não gostei, ele está apoiado em todas as experiências que sua mente viveu. E também na mente que lhe antecedeu, na mente de sua mãe e dos seus antepassados. Isso é muito importante você saber. Porque boa parte das suas emoções, dos seus pensamentos, não são verdadeiramente teus. São aprendizados. Isso quem está falando não é um guru de autoajuda, não é uma pessoa que teve uma revelação espiritual. Nós estamos falando aqui de medicina. Então, estamos falando aqui de ciência do comportamento, nós estamos falando aqui de biologia, entendeu? Isso é mensurável, as pessoas têm isso, né? É um conhecimento de fácil acesso. A psiquiatria, a psicanálise está aí para dizer muito melhor do que eu sobre essas questões. Mas por que eu estou gastando meu tempo para dizer para você isso? Porque você precisa entender que muitas vezes, quando você passa por uma experiência, a sua mente diz que aquilo é ruim. E a partir dali, todas as decisões que você toma na sua vida estão baseadas naquela sua experiência. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu sempre me disse uma pessoa tímida. Bom, uma pessoa tímida não senta aqui para conversar com vocês de uma maneira fluente. Então, o que aconteceu comigo que me tornou uma pessoa tímida? Eu estava no colégio uma vez, eu fiz um trabalho. Eu não era assim
o super aluno da sala, mas eu fiz um trabalho bem legal, era a invasão, acho que de outros povos ao Império Romano, era a decadência do Império Romano, e aí eu desenhei um aviãozinho e os invasores pulando de paraquedas, e fiz um texto e tal, e quando eu coloquei aquilo para apresentar, a turma riu, né, e algumas crianças na época foram bem desagradáveis, né, eu me senti mal, me senti constrangido, embora o professor tenha adorado, falou, elogiou a criatividade, deu 10, mas aquilo ficou marcado. Eu me expor era ruim. E eu comecei a colocar a minha vida toda baseada na experiência ruim. Por que eu não me baseei no que o professor falou? Né? Então, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado com essa necessidade de aprovação. E às vezes a gente chega com 40 anos de idade, quem é que tem a memória para lembrar isso daí? Então, por isso é muito válido a psicanálise, a psicologia, né, os métodos que trabalham a mente e a memória para você poder se livrar dessas condições. No consultório a gente faz muito isso. A gente volta a memória para a gente poder ressignificar. Mudando o significado, muda a própria pessoa. Muda a própria pessoa. Eu estou aqui, eu estou feliz, eu estou satisfeito de estar conversando com vocês. Isso, de certa forma, se a gente for pensar em termos dos anos, para mim isso é uma coisa fantástica, é nova. Eu mesmo não me reconhecia dessa forma. Mas eu sou uma pessoa que gosta de falar sobre assuntos, sobre a vida humana. Por isso também eu me dediquei à medicina, né? Então, vamos recapitular aqui o que eu estou dizendo para vocês. Eu estou dizendo que não basta a gente querer se livrar de emoções negativas e de sofrimentos que a gente tem. A gente precisa despertar esse desejo real e ter um anseio, um querer, uma vontade genuína e persistente de mudar. Então, o primeiro ponto é a gente se conhecer melhor, e é por isso que eu estou falando para vocês sobre o funcionamento da mente. A mente é uma grande solucionadora de problemas. A mente é uma esponja que absorve informações por todos os lados. Nela, ela faz registros que a gente chama de memória, e cada memória dá um novo significado à experiência vivida e às próximas que eu viverei. Então, quando você entra numa loja e compra um sapato, um vestido, corta o cabelo, ou você escolhe uma profissão, ou você decide que aquele é o rapaz mais bonito da festa, ou que aquela menina é a menina mais interessante, pode saber que você está fazendo isso usando tudo aquilo que você viveu na sua vida. Experiências positivas lhe trarão pensamentos positivos, lhe trarão memórias afetivas muito interessantes que vão sempre te revigorar. É fácil a gente lembrar daquele avô, aquela avó que a gente gostava, daquele cafuné que a gente ganhava da mamãe, do dia que a gente se formou na faculdade. Isso tudo te traz, como dizia o filósofo Spinoza, isso te enche de potência, e potência é a própria expressão da força vital da vida. Que maravilha! Mas experiências traumatizantes, elas nos apequenam, elas cortam possibilidades, porque a sua mente vai tentar de tudo para que aquilo não se repita. É o instinto de sobrevivência. No cérebro existem várias áreas. Áreas de memória, áreas para visual, áreas para o auditivo, para o paladar, para o gosto. Mas existe uma área muito interessante chamada ínsula. A ínsula, vamos dizer assim, é uma casinha onde mora a vontade de viver e o medo de morrer. O nosso instinto de perpetuar, de sobrevivência. Então, quando a gente tem uma experiência traumática, ela é mais facilmente guardada na memória e mais evocada pela ínsula quando ela encontra qualquer coisa ao meu redor que me lembre aquilo que eu vivi. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, tem vários elementos aqui à minha volta. Certamente vocês estão olhando a tela do computador, estão vendo algumas coisas nas imagens, estão vendo coisas à sua volta, na sua casa, vocês estão ouvindo barulhos, e se um deles
somente um deles lhe lembrar alguma coisa desagradável, você imediatamente vai mudar como você está se sentindo. O seu corpo vai reagir. Você vai ter uma taquicardia, um mal-estar, uma vontade de sair dali. Você não vai saber por quê, mas 99% das vezes isso vai ser o suficiente para mudar o seu comportamento. Se você um dia tomou um fora, né? Na hora de falar novamente com uma pessoa que você gosta, se declarar, vai ser bem mais difícil. Você não vai querer passar por aquilo de novo, mas esse você que eu estou te dizendo é a programação da tua mente. Você não é a sua mente. É isso que é muito interessante, porque a gente tem capacidade de pensar, temos capacidade de raciocinar, nós temos memória, nós temos memórias afetivas, memórias que são evocadas por gosto, por som, por tato, pelas coisas visuais, mas nada disso é você. Você não é seu pensamento. Você não é o seu raciocínio. Você não é a raiva que você pode sentir, que está sujeito a sentir em algum momento, né? E nem a tristeza, e nem a frustração. Você é aquele eu mais interior, antes desse ego, que é essa capacidade de eu me perceber presente nos lugares. Ele não é assim, essa interface com o mundo é um ego, é uma casca. Eu sou o que está dentro. Eu vejo os meus pensamentos. Eu percebo as minhas emoções. Mas eu sou a consciência anterior à mente. É isso que vocês precisam entender. A mente é um dom maravilhoso, dado pela força vital, criadora do mundo, da vida, mas ela não é você. Assim como o corpo não é você. A mente rege o corpo sustenta a mente. Mas se eu perder um dedo, por mais que eu possa sofrer com isso, eu continuo sendo eu. A minha consciência continua aqui. E o mais interessante, e agora vocês vão entender por que memórias às vezes nos traumatizam tanto. A mente desconhece o conceito de espaço, de tempo. E a realidade da mente é simplesmente aquilo que você quiser pensar. Então, se você imaginar uma situação ruim, para sua mente é real. Está acontecendo agora. Se você assistir um filme, em certo grau, aquilo acontece no agora dentro de você. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com quem você conversa. Você pode sair prejudicado dessa situação. Você, ao lembrar de uma situação ruim, você está dentro dela, naquele momento, naquela hora. Você pode até dizer, que já ouviu muitas pessoas dizerem, nossa, só de lembrar disso me embrulha o estômago, minha mão, me dá falta de ar, minha mão transpira. Por quê? Porque para sua mente é real. Então, 99% do que você está dizendo, que sente, que pensa, que é você, é mero aprendizado. E aqui no córtex frontal existe uma área do pensamento autônomo. Imagine um rio que fosse simplesmente um círculo. Ele nascia e deságua nele mesmo. Essa é o seu pensamento. Aí as coisas que você olha no seu dia a dia são como se fossem pequenas boiazinhas que você vai colocar no rio, cada uma de uma cor. E aí você vai colocando aquela conversa que você teve de manhã, o aborrecimento no trabalho, o encontro com a namorada, a briga com o filho, e de repente o seu pensamento, que é um pensamento circular, que essa areazinha aqui faz, para você lembrar quem você é, e o que você está fazendo, e como é que está a sua vida, gera um cenário que não é legal. Eu, por exemplo, tomei uma decisão, um teste, porque eu acho que vocês não devem acreditar em absolutamente nada do que eu estou falando. Vocês devem testar. Devem testar. Então eu vou te dar um teste. Experimente se afastar por um mês
de conversas tóxicas, pessoas pessimistas, de cobranças excessivas, de filmes e informações assim que trazem violência e façam esse detox, né? Façam esse detox. E depois, maratona aquela série que você sempre assistiu, que espadas e pessoas sendo transpassadas, e, enfim, vá assistir o Jornal Nacional, vá fazer o que você quiser. Eu hoje, de vez em quando eu assisto, mas eu não me sinto bem. Eu percebi que aquilo não cabe mais dentro do meu pensamento. Eu me sinto muito mais leve, sabe? E quando a gente começa a direcionar a nossa maneira de utilizar a nossa mente, fica muito bom. No meu consultório eu ensino as pessoas a fazer técnicas para desenvolver capacidade de foco, concentração, memória, sabe? Não é assim, é uma coisa impossível. Um maratonista corre 20, 40 quilômetros numa prova porque todos os dias ele corre um pouco ao longo de anos. Então você também pode fazer isso. Você pode desintoxicar a sua mente. Você pode colocar a sua mente focada para trazer para você os benefícios que você quer, para você desligar essa área da sobrevivência e começar as vivências. É o que eu estou dizendo, é preciso dizer um sim, é preciso dar um basta a esses momentos que você fica, sabe, repetindo padrões, porque é isso que a mente faz, a mente quer sempre o mesmo cenário. Então, se você está há muitos anos se sentindo cobrado, que você tem que realizar e ganhar aquele X de dinheiro e tudo mais, muito provavelmente, se você não tomar uma atitude consciente, você não vai conseguir desligar disso. Então, a mente é isso. É como disse aqui a amiga, a gente tem que ter os pés no chão, o pensamento no alto, mas o coração aberto para o novo. Se você não der novas experiências para sua mente, que gerem novas memórias, novos significados, você vai continuar sendo a pessoa que você, sem perceber, escolheu ser todos os dias. É melhor você fazer as escolhas de uma maneira mais consciente, mais apropriada, sabe? Não é você achar que, nossa, eu vou me transformar em algo que eu, sei lá, o Alexandre vai virar astronauta com o poder da mente. Não, eu não estou falando isso para você. Eu só estou falando assim que também eu não preciso achar que Alexandre é uma pessoa incapaz. Eu não preciso achar que o Alexandre não tem o direito de ser quem ele é. Ai, meu Deus, eu ficar me cobrando. Às vezes a gente faz uma peneira tão fininha que nem a gente passa nos nossos critérios. Mas que vida é essa? É isso que a gente quer pra gente? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, e não precisa ser dessa forma. Então é isso, trate com carinho da sua mente. Quando um pensamento ruim vier, ria de si mesmo. Fala, meu Deus, de novo esse pensamento. Nossa, sabe? Quando eu ainda não me cansei de lembrar daquilo que me magoa tanto. Lógico que tem experiências tão traumáticas que elas precisam ser abordadas por técnicas precisas de autoconhecimento, técnicas de meditação, técnicas onde a gente, de maneira apropriada, a gente vai e encontra a memória que deu origem àquele comportamento que me limita, que me maltrata tanto. Nós também vamos falar sobre isso, nós também vamos falar sobre como alterar os padrões mentais, mas é preciso que você primeiro entenda, e é sobre isso que a gente está falando hoje, que muito daquilo que você chama de eu são simplesmente padrões de uso da mente. Porque a mente precisa acordar lembrando quem ela é, o que ela está fazendo, o que ela está esperando. O único problema é que muitas vezes a gente usa isso tudo contra nós, dizendo que a vida é assim e a vida não é assim. Mas há quanto tempo você não escuta alguém dizer que você é capaz, que você é suficiente por apenas estar aqui, que você merece toda
a felicidade do mundo e que a felicidade não está nas coisas, não está no fato, ótimo, eu quero ser vitorioso em tudo que eu faço, mas eu aprendo muito com o que eu não consigo, sabe? E nem tudo que eu posso me convém. Isso é uma verdade muito antiga, muito antiga. Então guarde isso. A mente é uma ferramenta poderosa, maravilhosa. Ela te dá atribuições como a criatividade, a imaginação, pensamento abstrato, memória, raciocínio, a lógica, enfim, ela é a própria regente do corpo. Uma mente sadia, um corpo sadio. Um corpo sadio, maior tendência da gente continuar com a mente sadia. Mas veja o quão artificial é o mundo que você vive hoje. Você tem luz elétrica, você fica acordado até as 2 horas da manhã. Para quê? Para quê? Né? Vivemos dentro dessas caixas de metal, vidro e concreto, e quanto mais bonita a minha caixa e mais coisa tem dentro, nossa, mais eu estou realizado. Será? Será mesmo? Ou será que existe aquela voz que há muito tempo você nega? Aquela voz que, quando se sente insatisfeita, porque o subconsciente, a emoção, a mente, quando ela sofre, ela bate na sua porta até que você a escute. E eu vou te dizer, eu vou te mostrar como é que isso acontece também. Vai chegar esse momento entre as nossas conversas. Mas hoje era preciso falar sobre isso. Eu agradeço a todos que estiveram aqui e eu peço, vou deixar essa live, né, no feed. Eu quero que vocês mandem as suas impressões, as suas perguntas. Eu quero que vocês, por favor, continuem investindo esse tempo. Como eu sou grato a vocês por investirem esse tempo de conversar um pouco comigo, me ouvir. E eu só estou falando das coisas que me fizeram muito bem. E eu não estou apresentando uma fórmula, eu estou divulgando um conhecimento, eu estou transmitindo algo que é possível. Eu estou querendo que vocês, como eu, assumam a responsabilidade de realmente reger a sua vida de uma maneira positiva. Não delegue isso a ninguém. Não acredite em nada do que eu estou falando. Teste tudo, indague tudo. Mas com tranquilidade. Também não precisa se opor. Faça isso de coração aberto. Mas Alexandre, por que isso? Como assim? Como é que funciona? E daí a gente vai estreitando. E outra, eu estou fazendo isso por mim, porque eu também quero crescer. Eu vou aprender muito com tudo aquilo que vocês me perguntarem. Eu quero ir numa jornada sem volta para uma transformação, como diz o japonês, um renko, que é uma transformação sem volta. Então, nessa jornada, quando a gente quer fazer uma viagem, você quer fazer rápido, faz só. Você quer chegar longe, o mais longe possível, arrume grandes companhias, e vocês são minha grande companhia. Vocês são tudo o que importa para mim. Porque que serei eu se eu for sozinho? Por que não? Eu posso sim ser uma versão melhor de mim junto com vocês, ouvindo, aprendendo, quando eu puder, auxiliando. Mas isso é muito importante. Jamais deixem a ideia de que você chegou no máximo, no seu limite. Você pode sim crescer todos os dias. Você não precisa carregar o passado que não lhe convém, a experiência que lhe limita, mas você vai ter que fazer um grande esforço, você vai ter que querer muito, muito, muito se transformar naquela pessoa que aprende com qualquer um, que tem humildade, que quer virar e falar para si mesmo, poxa, eu errei, que pena, mas eu não vou me limitar por isso, nem vou ficar querendo errar de novo, eu vou aprender. É isso. Então, esses foram os atributos que eu acho pertinente, muito importante, que todo mundo conheça da própria mente. As pessoas que quiserem
seguir esse perfil, compartilhar essa live, comentar com os amigos. É o maior dos prazeres e o apoio de vocês. Fiquem com Deus e eu continuarei aqui fazendo essa minha transformação pessoal também, abandonando aquele garotinho que ficou um garotinho tímido por tantas décadas, para poder com vocês me tornar quem eu realmente preciso ser. E isso só eu posso descobrir, só você pode descobrir. Então, essas são as ferramentas que têm me auxiliado e eu vou dispô-las, falar, expor todas elas aqui também. Boa noite.